Precisa de alguma coisa? Água tem? Eu já chamei, eu falei que podia até fazer um bolo, né? Então, pessoal, bom dia. Essa atividade que nós vamos ter agora faz parte até de uma parceria, de uma disciplina do Programa de Ciência da Informação, de Metodologia e Docência no Ensino Superior, junto com o PPG-CTS, né? Faz parte também de uma programação do PPG-C, que a gente denominou PPG-C Informa, de palestras, conhecimentos, de temas variados que acontecem ao longo de todo o semestre, e hoje a gente está com um tema da docência no ensino superior, né? Essa é uma parceria com a professora Cor e a professora Ana Carolina também, que ajudaram a organizar e sistematizar esse encontro. Nós temos a honra de apresentar a professora Alda de Renaline. A professora Alda é professora aposentada da UESP de Araraquara e professora videodocente da PUC de São Paulo em Educação. A professora Alda tem mais de 270 capítulos de livros, artigos e resumos publicados na área de educação, né? Atua há mais de 40 anos com o tema, né, com a educação, praticamente. Enfim, tem um vasto currículo aqui que eu acho que eu não vou detalhar, mas queria muito agradecer dos dois programas de pós-graduação a disponibilidade da senhora de compartilhar todos esses saberes conosco. Ok? Obrigada. Espero que gostem. Bem, eu já vou avisando que eu sou uma jurasta em matéria de tecnologia. Eu não tenho muitas facilidades, vou tentar fazer o melhor que posso para conversar com vocês. Quando me foi pedido, né, que falasse um pouco sobre a questão da docência no ensino superior, fiquei bastante em dúvida sobre o que falar. Né? E aí a professora Luciana me falou que a área de metodologia, né, do ensino superior, e então eu não vou falar de metodologia do ensino superior, porque eu não vou interferir na programação. Quem que é a professora? As duas. Então, eu não vou interferir na programação de vocês, mas espero contribuir de alguma forma para contextualizar um pouco essa questão do ensino superior, né? Porque vocês estão fazendo cursos de pós-graduação para serem professores do ensino superior. Esse é o destino profissional de vocês, certo? Vocês fazem, ora, mestrado, depois vão fazer doutorado, mas o destino profissional de vocês é ir para uma instituição de ensino superior para serem professores. Então, foi pensando nisso que eu pensei em organizar uma apresentação para vocês e, inicialmente, submeti esse tema que está aí à comissão organizadora, que achou que poderia ser esse tema, né? Então, me organizei para falar sobre ele. Eu quero inicialmente, então, agradecer ao convite feito, né? De fato, é uma área que eu gosto, é a área com a qual eu trabalho.
falar dessa área aí que é do meu interesse desde sempre. Eu trabalho com essa área de docência especificamente, não necessariamente para preparar pessoas para trabalhar no ensino superior, mas em grande parte do meu trabalho, para preparar pessoas para trabalhar nos níveis de ensino fundamental e educação infantil. Posteriormente é que eu passei a trabalhar com o preparo de professores para o ensino superior. Então, eu estou nessa área, que é a área de docência, há pelo menos 46 anos, na verdade desde 1970, certo? Que foi quando eu comecei a trabalhar no ensino superior para lecionar uma disciplina chamada didática, né? E que é a disciplina que cuida centralmente desse preparo para ser docente. Então, essas questões do ensino superior, elas não foram sempre as minhas questões iniciais, exatamente porque eu comecei trabalhando nas licenciaturas, né, que é para formar os professores das séries do ensino fundamental e atualmente da educação infantil. Então, até mais ou menos 1900, então, eu queria contar um pouquinho do meu percurso para vocês entenderem como é que eu cheguei nisso tudo que eu vou falar para vocês. Então, desde 1970 até 1996, né, eu trabalhei com essas áreas de formação de docentes. Primeiro eu trabalhei, então a Luciana já me falou, já falou para vocês que eu sou uma professora aposentada da Unesp, mas na verdade eu comecei a trabalhar não enquanto Unesp, comecei a trabalhar enquanto Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, porque a Unesp se forma a partir de 76 com um conjunto de instituições públicas universitárias das mais diferentes áreas que existiam distribuídas pelo estado de São Paulo. E essas instituições não poderiam continuar desse jeito por questões administrativas e também porque tinha um cara que queria ser reitor e não tinha uma universidade para ele, então resolveram criar uma universidade, né? Então sempre tem os problemas políticos estão sempre permeando as nossas decisões e as consequências que a gente sofre. Desse modo, então, a partir de 76 se cria a Unesp, e aí eu trabalhava em Rio Claro, na Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Rio Claro, onde eu me formei, e depois fui transferida para Araraquara, porque vários cursos foram fechados, né? Tinha uma questão aí administrativa do Estado que não permitia que na mesma região administrativa funcionassem duas instituições superiores da mesma natureza. Então tinha 3 cursos de pedagogia, 2 fecharam, ficou de Araraquara. Tinha 2 cursos de matemática, um de Araraquara fechou, ficou de Rio Claro. Então foram feitas várias negociações nesse ajeitamento aí da universidade e eu acabei vindo transferida para Araraquara. Desse modo, eu comecei então nesse período, né, mais exatamente nesse período já trabalhando em Araraquara a partir de 1977, né, no ano de 1982 eu já estava trabalhando continuava trabalhando com as licenciaturas, né, mas surgiu uma oportunidade de implantar uma disciplina chamada Didática do Ensino Superior na Faculdade de Odontologia. Em 1982 começa todo o movimento de formar os professores para as outras áreas também com essas questões de entendimento do que é o trabalho de ser docente, né? E as faculdades de odontologia foram as primeiras no país que começaram a inserir essa disciplina. E estando trabalhando com essa disciplina lá na graduação, me pediram para criar uma disciplina para trabalhar então com os professores que já estavam trabalhando na odontologia e com alunos que estavam fazendo a pós-graduação em odontologia que também teriam como destino o trabalho no ensino superior na mesma área, né? Desde então, esse início sempre apareceu então eu queria perguntar para vocês têm clareza o que é que para vocês aparece como sendo a principal referência de docência no ensino superior? Vamos lá. Não fiquem inibidos. Vamos lá, fala qualquer coisa. Falar em docência no ensino superior, o que pinta na cabeça de vocês aí? Hã?
Sim, preparar-se profissionais, mas vocês já são preparados, vocês já são profissionais. Preparar como? Hã? Muito inibidos para a ciência da comunicação. Vamos lá. A gente pode falar dentro de um time, sabe? Metodologia, né? Hã? Tem ideia de metodologia. De metodologia, tá? É isso mesmo. O que mais? Relacionamento interpessoal. Isso, relacionamento interpessoal. O que mais? Vamos, gente, animem-se. Quantos anos faz que vocês estudam? Muitos. E quantos anos vocês passaram por docências? Hã? Certo? Desde que vocês puseram o primeiro pé na escola. Então todo mundo sabe um pouco o que é. Hã? Então, acho que é importante vocês terem isso como referência. Eu vou, em outros momentos, eu vou chamar essa experiência de vocês, né? Porque acho que é importante a gente ir dialogando, porque senão fica uma coisa muito formal, né? Então, desde esse início, né, na década de 1982, na verdade, o que a gente vai vendo que as pessoas vão comentando, né? Na verdade, o conceito mais presente desde o começo, o conceito mais popular que tem, e às vezes não é nem para alunos egressos de cursos, nem egressos de cursos como alunos, mas existe uma certa concepção que as pessoas têm, né? Seja porque passaram, seja porque ouviram conversa, seja porque leram coisas, mas existe um conceito bem popular de que a docência refere-se a questões didáticas, certo? E é um pouco sobre isso que eu quero falar, porque esse início, que sempre apareceu lá em 1982, 84 em diante, apareceu sempre isso. A gente perguntava para eles, o que é a docência de fato, né, para vocês? Ah, não, falar de docência é falar de didática, né? E aí a gente foi discutindo essas questões para apontar, né, que esse conceito mais popular, ele de fato é real. De fato isso é nuclear, tá certo? Mas acho que a gente detecta isso ao longo da vida escolar, porque aprendeu isso, ou com comentários externos, etc. Mas, de fato, apesar de ser isso, né, quando a gente estuda na faculdade, todos também falavam assim. Eu, quando estudei, as pessoas falavam disso, outros colegas falavam disso, outros professores, inclusive os professores que eram professores de didática enquanto eu estava na universidade. Também falavam, não, isso é o núcleo da atividade de docência. E era. Entretanto, com o passar do tempo, né, nesses longos anos que eu estive trabalhando com essa disciplina, ou com essa área mais especificamente, deu para ir percebendo que há muitas outras relações, ou há muitas relações que a gente tem que estabelecer para entender o que é isso. Porque se a gente fala só que a docência se refere a questões didáticas, fica uma situação assim bastante reduzida na compreensão do que é a docência no ensino superior. E a docência do ensino superior tem muitas características, tem muitas facetas. E é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, e que é importante que a gente possa ir estabelecendo essas relações, porque elas levantam muitas questões sobre o ensino superior. E elas têm uma influência direta sobre aquilo que a gente faz na sala de aula com a simplesmente didática. Então, essa compreensão mais alargada do ensino superior, ela precisa ser um pouquinho trabalhada. Hoje eu vou fazer vamos dizer assim, um sobrevoo sobre essas questões, para que vocês tenham essa noção e depois possam entender melhor as discussões que vocês vão ter com os professores sobre essa questão de metodologia do ensino superior. Eu quero convocar vocês então para estarem comigo
fazendo essa reflexão. Vocês vão me acompanhando, certo? No que eu vou expondo, mas eu não quero ficar falando sozinha, eu quero que vocês também perguntem todas as vezes que vocês perceberem que querem perguntar qualquer coisa a respeito do que eu estou falando, certo? Para que a gente possa ir estabelecendo aí um diálogo, né? Na verdade, a gente tem dois caminhos para fazer o que eu vou fazer, né? Dois caminhos de análise. O que eu vou fazer aqui é uma análise, é a objetivação de todas as relações que eu consigo perceber sobre as questões que estão em vigor, né? Nós temos dois caminhos. Um caminho inicial, que é a partir do trabalho do professor para âmbitos mais amplos dentro da universidade e dentro da sociedade. E um segundo caminho, que é o contrário, de âmbitos mais amplos para chegar na sala de aula. Então, esses dois caminhos, eles são possíveis para compreender o que é essa docência, né? E há autores que trabalham de um lado, de um jeito, do amplo para o restrito, e outros que trabalham do restrito para o amplo. Nesses dois caminhos de análise, eu escolhi, então, o primeiro que é o trabalho docente. A docência em qualquer instituição não é só uma atividade didática. Então, nós vamos começar por este pedaço, nós vamos começar por dentro. Nós vamos começar do restrito para o amplo, do restrito para o alargado na compreensão do que é o trabalho do professor, né? Em qualquer instituição, então, a docência não é só a atividade didática. Acho que essa é a primeira questão para se compreender, porque a gente fica pensando que vai sair daqui e vai dar aula, e vai fazer muito mais coisa. E vai fazer muito mais coisa, por quê? Porque dar aula é uma questão assim que parece assim, tem os conteúdos que eu vou ter que ensinar para os alunos, na disciplina que eu for contratado, eventualmente, né? E aí é um professor, em qualquer nível de ensino, tem a primeira reação é sempre essa. Eu vou ter um conteúdo para ensinar para os alunos, vou dar minhas aulas, né? Mas um professor, em qualquer nível, e não basta ser no ensino superior, ele desenvolve muitas outras atividades. Ele desenvolve muitas outras tarefas além da sala de aula. Aqui nós vamos nos centrar em duas atividades principais que absorvem a maior parte do trabalho do professor, e assim mesmo elas são só duas, mas são as duas partes mais importantes para as quais vocês estão sendo preparados. Uma delas é a atividade de pesquisa e a outra é a atividade que é a atividade de docência, né? Nós vamos centrar fogo então sobre essas duas atividades para ver algumas questões que vão ser apontadas para o desenvolvimento dessas tarefas e as questões que estão ao redor disso. Então, centrando sobre a docência e a pesquisa, né, uma das primeiras questões que a gente vai ver é a questão da concomitância. Esse é o primeiro ponto. A concomitância entre docência e pesquisa, porque elas são desenvolvidas ao mesmo tempo. E, junto com isso, eu vou passar depois a falar sobre a questão de modelos institucionais relacionados com isso, né? Porque nem todas as instituições, e como vocês estão numa instituição que funciona de um jeito, vocês precisam entender que nem todas as instituições são do mesmo jeito e vocês podem acabar indo trabalhar numa outra instituição diferente dessa em que vocês estão sendo formados. A questão sobre a pesquisa e a formação, a questão sobre a concomitância entre a docência e a pesquisa, ela nos traz alguns aspectos. Um autor francês chamado Vladimir Kurganov, ele escreveu um livro chamado A Face Oculta da Universidade. O que é que ele está chamando de face oculta da universidade? Ele chama de face oculta da universidade o problema que é ser professor e ser pesquisador ao mesmo tempo. Então, essa é uma questão bastante séria, porque nesse livro ele traz as várias facetas em relação às implicações que isso traz para nosso desempenho na instituição, né? As várias exigências
que essa concomitância traz para o trabalho do sujeito numa instituição universitária. E elas são bastante sérias, né? A primeira diferença básica, ele põe algumas diferenças, mas a primeira diferença básica que ele põe é o que é ser professor, o que é exercer o ensino e o que é ser pesquisador, o que é fazer pesquisa. E elas são diametralmente opostas. Diametralmente opostas. E isso é preciso vocês terem consciência desde já, porque vocês estão entrando para valer no campo da pesquisa com o mestrado. Certo? Vocês já viveram muito a situação de serem alunos, então, mais ou menos, mais profundamente, mais superficialmente, vocês sabem o que é que o professor faz na sala de aula. Mas para pesquisa nem sempre. Alguns tiveram chance de fazer pesquisa durante a graduação, mas a maior parte que vem para uns cursos de mestrado e depois para alguns mestrados, as pessoas não tiveram a chance de fazer pesquisa antes, estão entrando, estão começando a aprender o que é ser pesquisador. Então, o que é ser pesquisador? O foco central da pesquisa é a busca do novo, é a construção de um conhecimento novo, né? O foco é a descoberta de um conhecimento. O foco é pôr em funcionamento as suas condições cognitivas para poder produzir esse conhecimento novo. E o diametralmente oposto disso é ser professor, é transmitir o que já existe. É transmitir, é a transmissão das características de conhecimentos que vocês já detêm. Porque vocês precisam trabalhar com os alunos na direção de que eles adquiram esses conhecimentos para se formarem e chegarem no ponto em que vocês estão. Este foi o percurso que vocês fizeram a vida inteira dentro da escola. Ter pessoas que os ajudaram a adquirir conhecimentos os mais variados, desde a alfabetização até chegar onde vocês estão hoje. Percebem aí a extrema diferença de funcionamento cognitivo. É a mesma cabeça tendo que trabalhar com duas coisas muito diversas. O Kurganov foi o cara que primeiro colocou isso em pauta. E desde então, esta é uma preocupação dentro da universidade. E tem gente que gosta, tem gente que não gosta disso. Mas é real. E vocês estão começando a viver uma situação parecida com isso, né? Então vocês precisam ter essa condição de perceber que quando vocês estão assistindo aula, vocês estão num registro. Certo? Quando vocês vão para a pesquisa, vocês estão em outro registro. E quando vocês forem para a docência, vocês vão estar vivendo os mesmos dilemas que seus professores vivem hoje. De ter que tem hora que agora eu não tenho que preocupar com o que eu vou ensinar, agora eu tenho que preocupar com a minha pesquisa, eu estou em busca do meu caminho de investigação, em busca da descoberta do meu novo. Com que é que a minha pesquisa vai contribuir para um acréscimo ao conhecimento na área na qual eu estou envolvida? Isso é fazer pesquisa. Isso é ser pesquisador. Então, este é um problema bastante sério. Então, vocês veem que há muitas diferenças. Há diferenças de exercício, há diferenças de ter que controlar o pensamento da gente, né? As nossas condições cognitivas para uma coisa e para outra. De lidar com materiais diversos. Eu tenho que selecionar material para uma coisa, eu tenho que selecionar material para outra. Né? Então, essa é uma questão que dificilmente a gente encontra discutida, né, no interior dos cursos. E vocês precisam tomar consciência disso. O próximo item são questões sobre a pesquisa e a formação dos profissionais. O que é que eu trouxe para vocês do ponto de vista de questões relativas a fazer pesquisa? Às vezes tem alunos que fazem pesquisa e realizam pesquisa durante a graduação. A universidade tem várias políticas para isso, né? Tem PIBID, tem PIBIC, certo? Tem PET, certo?
Tem várias alternativas de bolsas FAPESP, e então tem várias oportunidades de, dentro da graduação ainda, fazer a pesquisa, para alguns, não para todos. Quem é que fez pesquisa na graduação? Estão vendo como são só alguns? Muitos de vocês estão começando. Os que já fizeram, já passaram um pouco por esses dilemas, de ter que pensar o que eu estou recebendo como aluno e para onde vai o meu trabalho de pesquisa. O que eu tenho que devolver para o professor na hora da avaliação da aula, do curso assistido, e o que eu tenho que devolver para o meu orientador com os dados que eu estou coletando para a minha pesquisa. Né? São dilemas que a gente vai enfrentando durante a vida nesse duplo papel. Na graduação, a gente tem políticas, né? Então, para alguns alunos, e o ensino não pode desenvolver todas as capacidades e raciocínios que a pesquisa vai exigir. Então, vocês vão precisar necessariamente, né, na pesquisa, como parte da formação de vocês como profissionais de ensino superior, desenvolver outras condições cognitivas para a pesquisa. Claro que vocês vão usar a base do que vocês já têm, não é do nada que vai aparecer, mas vai exigir muitas outras habilidades, né? Muitas outras facetas do seu potencial cognitivo, do seu potencial mental para o trabalho. Né? Uma outra questão que está envolvida com a pesquisa e a formação dos profissionais é a questão da valorização excessiva da pesquisa. Nós que trabalhamos na universidade sofremos um problema muito sério, que é do desvalor para as atividades de ensino e o extremo e excessivo valor para a pesquisa. Logo, logo vocês vão perceber isso, porque isso vai começar a ser cobrado de vocês. Precisa fazer trabalho para ir para o evento, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa ir para o congresso, precisa publicar. Isso faz parte dessa onda excessiva de exigências para a pós-graduação. Né? É para nós altamente excessivo, na onda de avaliação que tomou conta da universidade, e isso vai começar a afligir vocês, porque seus orientadores vão começar a cobrá-los. E isso é parte da engrenagem da universidade, certo? E é importante que vocês tenham conhecimento disso. Né? A outra questão que vem junto com isso é: todo docente deve ser pesquisador? O Kurganov levanta isso com uma clareza cristalina. Por que é que todo docente precisa ser pesquisador? E, de outro lado, todo pesquisador precisa ser professor? Então, são questões que estão postas hoje para o ensino superior. Porque tem gente que quer só uma coisa e tem gente que quer ser só outra. E não é só uma questão de querer ser, é de ter pessoas que têm melhores condições para serem melhor professor do que pesquisador, e tem gente que é capaz de ser melhor pesquisador do que professor. Exatamente porque as duas funções exigem condições diversas. A nossa colega falou que para ser professor, para exercer a docência, precisa de quê? Relacionamento interpessoal. O pesquisador não precisa disso. Certo? O pesquisador pode ficar ali na sua sala eternamente fazendo sua pesquisa e manda para o congresso, e manda para pesquisa, para a revista, publica livro, vai para outra revista, e está ali. Para que ele precisa de relação interpessoal? Não precisa. Mas para ser professor precisa. E tem gente que é ótimo professor, se dá bem com os alunos, sabe tratar bem, sabe explicar, sabe ter paciência, tem uma série de características que ele precisa ter, que o pesquisador não precisa. Por outro lado, ele não precisa ficar ali atrás de coletar dados, escrever artigo, ele poderia fazer o seu trabalho livremente, sem ter essa espada sobre a cabeça dele. Certo?
Então, essa questão, o pesquisador precisa só comunicar seus achados para todas as instâncias que lhe forem cobradas, né? Eventualmente vem fazer uma palestra, né? Que nem eu estou aqui agora fazendo uma palestra, né? Mas o professor não, o professor tem um dia a dia que ele precisa, de que ele precisa a pesquisa? Ele precisa da pesquisa, porque ele precisa estar constantemente atualizando seus conhecimentos. Mas ele se alimenta da pesquisa do seu colega, ou de outros colegas, não necessariamente de uma que ele precise fazer, com todo o rigor que a pesquisa exige. E a pesquisa exige rigor. Assim como a docência tem os seus rigores também. Eu não posso ensinar uma mentira para o meu aluno, né? Certo? Essas questões, elas levam a gente à discussão sobre modelos de instituições. Então, uma outra questão que está relacionada com essa formação dos profissionais em diferentes instituições que funcionam de acordo com diferentes modelos, né? Nós temos instituições que têm diferentes modelos de organização a partir até mesmo da própria nomenclatura, né? Quando a gente fala em universidade, a gente está falando de instituição que é docência e a pesquisa, e mais umas tantadas de coisas que eu nem vou falar aqui, que é o administrativo, que é não sei o quê, que é não sei o quê, certo? Mas universidade, necessariamente, ela só pode existir se existir pesquisa. Não pode existir apenas docência. Este é um modelo de ensino superior. Nós temos vários outros, né? Nós temos modelo de faculdade. A faculdade não necessariamente tem que fazer pesquisa. Antigamente tinha. Hoje em dia, algumas instituições mantiveram o nome faculdade, certo? Porque já vem vindo historicamente como faculdade e fazem pesquisa. Mas tem muita faculdade por aí distribuída no país que não faz pesquisa, só faz atividade de docência. A mesma coisa nós temos institutos superiores, né? Os institutos superiores em várias universidades, eles foram criados basicamente para a pesquisa e não para a docência. Instituto de Física, Instituto de Química, Instituto de não sei o quê. A base era a pesquisa. E passou a ser a docência na medida em que se criaram cursos que precisavam de pessoas experientes e que ampliou-se então a jornada de trabalho deles para que eles pudessem também ser professores. Tem algumas instituições que se chamam escola. Em São Paulo tem uma instituição chamada Escola de Sociologia e Política, né? Por quê? É uma instituição de ensino superior. Mas ela foi criada como escola num tempo que podia, que não tinha todas essas delimitações. Então, temos diferentes nomes, mas não é só o nome, é o que é que elas fazem, qual é o seu destino de atividade, né? E aí, essa questão de nomenclatura, ela leva a gente pensar em outras questões que são os tipos de instituições que só ensinam, né? Porque a imensa maioria das instituições superiores que nós temos hoje no país, elas só são docência. E a imensa maioria dos alunos que saem da pós-graduação com seus mestrados, com seus doutorados, vão trabalhar nessas instituições. Porque o campo de trabalho nas universidades ou nas faculdades que também acolhem para fazer pesquisa é muito restrito. Hoje em dia já tem um pouco mais com os tais dos institutos, que também tem a docência, mas também a pesquisa, ela existe, mas ela é mais lateral do que é na universidade. A exigência para a universidade é maior, exatamente porque é na universidade que tem cursos de pós-graduação. Essas outras dificilmente tem. É uma ou outra faculdade que consegue ter um curso de pós-graduação. Entre ser faculdade e ser universidade, nós tivemos ao longo do tempo centros universitários. Centros universitários foi um meio termo achado aí para dar um tempo para que essas faculdades pudessem ir se adaptando para se tornar universidade. Então vejam, o espectro de trabalho, o espectro de atuação de vocês
é bastante variado, né, no país, no que diz respeito à natureza das instituições. Mas essas questões, elas nos levam a outras questões que estão relacionadas com a pesquisa, agora, que eu quero falar um pouquinho. Por quê? Porque a pesquisa que é feita na universidade, ela nunca é da mesma natureza e ela nunca depende das mesmas condições de trabalho, né? As questões sobre a pesquisa e a formação de professores, elas nos levam a pensar ainda nesse item, né, sobre a relação entre a pesquisa e a formação dos profissionais. Por quê? Porque os profissionais que vão sair daqui, eles vão ser profissionais que vão para um mercado. Que mercado é esse? É o mercado do ensino e o mercado da pesquisa. E essa pesquisa, que pesquisa é essa? É uma pesquisa desinteressada ou ela é uma pesquisa para o mercado? Isso tudo são questões que vocês têm que ver, porque são destinos futuros. Não é? Tem muitas instituições, a gente vinha até conversando pelo caminho agora há pouco, né? Como é que ela chama? Leia, que fez a gentileza de me trazer. E aí, uma das questões que a gente estava discutindo é essa. Que pesquisa é essa que se faz na universidade? Há instituições universitárias que têm uma marca muito forte de pesquisa de mercado e que funcionam para o mercado, pesquisam para o mercado. A Universidade Americana, ela basicamente funciona nessa base. A Universidade Americana, ela não tem a mesma estrutura que a nossa. E a pesquisa que é feita lá, basicamente é feita para empresas ou para o governo. Mas, de todo modo, para um outro tipo de mercado, mas é um mercado, está aí posto. E aqui no Brasil nós temos algumas que funcionam assim, né? Nós temos instituições. A Unicamp é uma universidade que foi criada com esta perspectiva. Quando a Unicamp foi criada, o Zeferino Vaz, que foi o cara que bolou a Unicamp e depois foi reitor há muitos anos, ele dizia, esta é uma universidade para alavancar o desenvolvimento do país. E ela tem muitas áreas de pesquisa lá que funcionam como pesquisa de mercado, de relações com o mercado, né? E outras também, né? Nós temos muitas áreas de conhecimento que trabalham relacionadas e recebem seus financiamentos de empresas, né? Sejam empresas da área de, às vezes até mesmo das ciências humanas, não só das ciências exatas ou biológicas, mas até mesmo das ciências humanas, fazendo pesquisa para desenvolvimento de atividades na sociedade, né? E a pesquisa desinteressada, entre aspas, vamos chamar assim, que é a pesquisa que a gente faz. Nós não fazemos uma pesquisa para ser usada pela empresa, nós fazemos uma pesquisa com um comprometimento com a área de conhecimento na qual a gente está. Com um comprometimento de quê? De produzir um conhecimento novo que possa, se ele vai ser usado depois, é outro problema. Tá certo? Agora, se na verdade a gente não tem essa intenção inicial, né? A pesquisa desinteressada, ela não tem necessariamente a perspectiva de ser destinada a algum produto, a alguma ação. E na área das ciências humanas a gente tem muito disso, e vocês têm basicamente isso, certo? Então são coisas desse tipo que a gente precisa parar para pensar um pouquinho, né? Outra questão que está envolvida aqui ainda, nessa questão da formação dos profissionais, é a velocidade de adaptação às novas demandas constantes. Quem trabalha no ensino superior está constantemente afetado pelas novas demandas que vêm da vida social, não é nem de mercado, é da vida social. A gente tem que estar ligado, né, para saber, afinal de contas, o que está aparecendo, quais são as novas características, as novas necessidades, né, para formar os profissionais de modo adequado. Porque senão a gente começa a formar um profissional obsoleto.
né? Um profissional que era para trabalhar há 10 anos atrás e que não serve mais para trabalhar para este ano e para aquilo para onde está apontando. E essas necessidades novas, dentre essas necessidades novas, tem uma que a gente estava discutindo um pouquinho, eu e a Leia, que é: quem é essa nova juventude que vem vindo aí? A área de educação não está prestando atenção, estou falando da minha área. A área de educação não está prestando atenção para quem é essa criança que está aí hoje e quem é esse jovem que está aí hoje. E vocês vão trabalhar no ensino superior com as crianças que estão aqui hoje. Essas que estão, que nem a Nanda, né? Conectada ali, que já sabe jogar o joguinho, pegar o celular da mãe dela, né? E escolher com que joguinho ela vai jogar, né? Tá certo? A Nanda tem 3 anos. Tem 3 anos. É isso. É a minha neta, viu? A Nanda. É filha da Lu. Então, vejam bem, são coisas desse tipo que estão em jogo. Não é? Pensa um pouquinho. Essas crianças de 3 anos que estão hoje na educação infantil e que já estão vivendo essa vida, e não é porque ela é filha de professor universitário, não, e não é porque é filha de um profissional que é da área de comunicação também, que é meu filho, e nem porque a avó também é professora universitária, mas vê bem, é porque as crianças hoje, mesmo das camadas populares que não têm todas essas informações e todo esse ambiente, elas já estão jogando no celular da mãe, do filho, do irmão mais velho, do tio, do pai, porque hoje todo mundo tem no mínimo 2 celulares. Eu tenho só um, mas todo mundo tem 2, tá certo? A grande maioria das pessoas tem celular hoje e as crianças ficam fascinadas com isso. A filha da minha faxineira quis de presente de Natal um tablet e ela comprou o tablet para a filha, que está no 4º ano. São coisas desse tipo que a gente precisa ficar atento. Isso é estar atento para o que vem por aí. Esses são os alunos que vocês vão pegar, muitos deles. Vocês vão sair logo e vão trabalhar com os que já estão aí 24 horas ligados nos seus celulares. 24 horas. É no WhatsApp, né? É não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Na internet e assim por diante. Esse direcionamento da juventude, tem alguns autores muito interessantes da área da sociologia que estão fazendo análises muito argutas de quem é esse aluno que está na escola hoje. É um novo aluno. Vocês são diferentes do que eu fui quando aluno. Eu já peguei 40 anos de turmas de alunos de universidade. E eu percebo que a cada mais ou menos 10 anos houve alterações substantivas. Primeiro porque não tinha toda essa parafernália tecnológica que tem hoje. De uns 15 anos para cá, a situação mudou radicalmente. Os meus alunos, eu preciso brigar com eles para eles não pegarem o celular e ficar ali assim, ó. Eu falei assim, o que é que você está dando risada? Você está olhando para a sua perna e dando risada? O que é? Entendeu? Mas está na mensagem lá, que alguém está passando uma mensagem para ele e ele está dando... Escuta, ô fulano, como é que é? O que tem de engraçado aí? Tá certo? Mas é um jeito, você tem que enfrentar isso. Você tem que aceitar isso e conversar e dialogar. Mas isso ir tendo a consciência de que essas coisas estão acontecendo. Né? E tem uma série de autores que estão trabalhando com a questão da sociologia que estão mostrando todas as coisas novas, né? Os novos projetos que os jovens têm, as novas características, as novas necessidades, o gosto, né, diferente, né, hoje em dia. Né? No tempo que eu estudava, o homem não usava cabelo comprido, hoje usa. Né? E meus alunos têm cabelo comprido, meu filho tem cabelo compridão. Né? Então como é que faz? Tá certo? Como é que é? Né? Isso aí, tá claro? Quer dizer, no tempo é tudo muito diferente, nos hábitos, nos costumes, no gosto. Então é disso que eu estou falando, gente. Tem que atentar para isso. Ser professor de ensino superior
ser do ensino médio também, do ensino primário também, da educação infantil também. Mas a juventude tem diferenças, porque os alunos até o ensino de primeiro grau, atualmente do ensino fundamental, eles vão crescendo devagar. Mas quando chega no ensino superior, eles já têm um projeto de vida. E eles vão atuar de acordo com esse projeto de vida. Mesmo que não tenham ainda um projeto de saber onde é que eles vão trabalhar, né, onde é que vão trabalhar, vocês também não têm clareza de onde é que vão trabalhar, qual é o mercado de trabalho que vocês vão enfrentar, que daqui a pouco já vai estar um pouco diferente, mas seus alunos, vocês precisam pensar nisso para poder dialogar com seus alunos, que vão chegar um pouco mais definidos, talvez, mais adiante. Ou não, não sabemos. Né? Bem, indo para frente, então, alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês estão muito quietos. Até aqui. Pergunta. Tinha um momento que você falou para ser docente, todo docente tem que ser pesquisador e vice-versa, mas você reconhece que, como você falou na sua apresentação, que algumas pessoas têm mais vocação por uma de que outra. E se você, relacionado a isso, se você concorda com um monte que a gente tem aqui na UFSCar, é indissociabilidade entre pesquisa e extensão. Sim, isso é da legislação, né? Da legislação. É. E que algumas pessoas até questionam essa separação entre extensão e pesquisa. Sim, é diferente. É diferente, porque tem alguns, eu tenho um livro que é de um psicólogo, que é Paulo Botonetti, se não me engano, e ele fala assim, que a pesquisa que a gente deveria fazer deveria ter uma relevância social. Então, por natureza, você não deveria ter uma coisa separada que se chama extensão, porque a pesquisa deveria ter esse fim natural que seria de estender para a sociedade. Acho legal você estar levantando isso, Clô, porque é uma coisa que eu não falei, mas é uma coisa que é real. A pesquisa, por natureza, ela tem relevância social. As pessoas não entendem direito isso. Se ela não tiver uma aplicabilidade imediata, as pessoas acham que ela não tem relevância. Tá certo? Mas a dinâmica, por exemplo... Qual é a relevância que o Darwin teve quando ele descobriu toda a evolução da espécie? Certo? Então, e ela continua sendo relevante. Porque há tantas outras coisas que vão sendo descobertas depois daquilo. Mas eu acho que às vezes, quando a gente dá rótulos separados, bem divididos institucionalmente, às vezes as pessoas fazem essa separação. Quer dizer, na hora que você fala assim, de pesquisa tipo encomendado versus pesquisa desinteressada, na verdade é o que você está falando, e eu concordo plenamente com você, é que tudo pesquisas mesmo desinteressadas vai ter uma relevância social, né? Mas aqui, na hora que a gente rotula e separa muito rigidamente em termos das dinâmicas institucionais, tem essa tendência de falar assim, o que eu fizer de extensão, tanto que muitas pessoas não fazem extensão. Porque da mesma forma que você falou que as pessoas desvalorizam graduação, isso é de menos, minha saúde, minha de graduação, né? As pessoas também têm essa postura docentes em relação à extensão. Mas também pode recorrer a esse argumento desse outro pesquisador. Então, a extensão é uma das coisas das que eu não falei. Eu só falei da docência e da pesquisa, mas ela tá no bolo do administrativo, da extensão, que agora as carreiras dentro da universidade elas foram definidas e isso conta ponto, né? E conta ponto para elevar dentro da tal da GED, né? Que todo mundo tem que fazer, certo? Tem que cumprir ponto de uma coisa e outra. Então, eu acho que esse ponto é bastante interessante, porque a extensão seria, efetivamente, você prestar algum serviço à sociedade. Pode ser com a sua pesquisa ou não. Pode ser com a pesquisa do seu colega, ou com alguma coisa que o seu colega descobriu. Ou que seu colega de outro lugar, que nem é a sua própria instituição, você quer trabalhar com alguma coisa muito interessante que você leu, que o seu colega descobriu e faz. E tem uma outra questão vinculada com isso que você está falando, que é a natureza dos cursos de mestrado. Também a gente veio conversando um pouco no caminho.
Hoje em dia, existem 2 tipos de mestrado. Tem o mestrado acadêmico, que é o que vocês têm, e tem um outro mestrado, que é o mestrado profissional. O mestrado acadêmico é mais voltado para essa pesquisa desinteressada, vamos chamar assim, né? Em que a gente batalha para conseguir acrescentar um pontinho, alguma coisa no conhecimento já existente e contribui para esse conhecimento se ampliar. O mestrado acadêmico não. Embora em muitos cursos que são chamados de mestrado acadêmico, você não consiga parar só no descobrir coisas a respeito de um determinado problema e analisar isso e expor isso para um público. Ou seja, a compreensão daquele fenômeno que você está estudando. Então, isso você para num ponto que é de trazer um novo. O novo não necessariamente é criar um produto. O novo não é necessariamente criar um procedimento. O novo é trazer um conhecimento que não tinha sido posto ainda publicamente. Tá? Então, para os cursos de mestrado profissional, para os cursos de mestrado acadêmico, o que acontece? Chega nesse ponto, mas muitos cursos de mestrado acadêmico acabam indo além e acabam fazendo sugestões de como superar aquilo que está detectado naqueles dados que ela encontrou. Então, tem problemas aí. Agora, o mestrado profissional, ele é necessariamente um curso voltado para a solução de problemas. Então, ele percorre os mesmos caminhos que o mestrado acadêmico, tem que ter projeto, tem que ter orientador, tem que ter pesquisa documental ou pesquisa empírica, não importa o tipo da pesquisa, tem que explicar o que está acontecendo, tem referencial teórico para poder fazer análise desses dados, etc. Chegou num ponto que entendeu qual era aquele problema que estava sendo estudado, explica para todo mundo, expõe para as pessoas, mas vai além. Ou ele vai, de fato, fazer um trabalho tipo extensão, então ele vai naquele lugar onde ele pesquisou, fala, olha um pouquinho o que eu consegui analisar, qual que é o problema que vocês estão vivendo, ou então produz alguma coisa, né? Na Uniara, por exemplo, em Araraquara, tem um mestrado profissional, que se chama Processos de Ensino, Gestão e Inovação. Então, todas as pessoas têm que estudar ou coisas de ensino ou coisas de gestão, mas tem que chegar no ponto da inovação. E tem os meninos que estão estudando, estão fazendo joguinhos lindos para as crianças trabalharem, tem outros que estão... uma das meninas estava estudando esse problema que eu estava falando, dos alunos usarem o celular dentro da sala de aula, que é um problema para os professores, que chegam na gestão e falam assim, eu não aguento mais esses alunos, eles só ficam no celular, nós temos que fazer alguma coisa, você é coordenadora pedagógica, resolve o problema. E essa menina foi me orientando. E veio com esse problema. Eu falei, menina, mas e agora? O que nós vamos fazer? E dá-lhe pensar no problema. Qual é o problema? Nós temos que conversar com essa gente. Nós temos que conversar com os professores, temos que conversar com os alunos, temos que conversar com os gestores. E a pesquisa dela virou isso. Fazer um levantamento de sugestões, de como é que eles veem o problema, de que sugestões eles dão para resolver esse problema, se os alunos acham que está certo ou está errado usar o celular, como é que faz? E conseguiu dados muito interessantes dos próprios alunos. Eu sei que está errado, professora, mas tem hora que eu não aguento. Eu preciso ligar meu celular. Eu preciso ver o WhatsApp que chegou. E aí eu preciso ligar. E aí, e os professores? Está errado, está errado. O que vamos fazer? Vamos pensar. Tá, sugestões. Olha, cada 15 minutos, dá uns 2 minutos para ele. Abre o celular, vê o WhatsApp, fecha o celular, vamos continuar agora. Tá certo? Coisa simples, gente. Mas precisa escutar os alunos falarem. E os alunos deram esse tipo de sugestão. Tá certo? Então, é isso. Então, a diferença que tem entre mestrado, para fechar essa questão da diferença dos mestrados. Então, extensão, todo mundo é obrigado a fazer na universidade hoje. Não necessariamente obrigado a fazer uma pesquisa que chegue na extensão da sua pesquisa lá na realidade. Tá? Então, esse é um ponto. Agora, se a universidade está obrigando, ele tem que pensar se ele vai fazer com a pesquisa dele
ou com a pesquisa de alguém que estudou lá no Chile, na Argentina, ali na cidade vizinha, coisa do tipo, tá certo? É porque a extensão ainda requer outro conjunto de habilidades Outro cognitivas, né? É outro conjunto. E, Não, e o administrativo outro. e o administrativo Tá certo? Então, são muitas as exigências para o ensino superior. Eu só peguei a pesquisa e a docência porque são os mais vinculados normalmente, mas tem problemas. Mas você acha, na sua opinião, que ainda tem espaço para aquela professora que fala assim, eu só quero dar aula, e tem isso? Eu acho que tem. Ele às vezes tem aqui. Às vezes ele não fala, mas ele faz. Entendeu? Porque as opções são feitas. Agora, isso está levando a problemas muito sérios, né? Essa indissociabilidade entre ensino e pesquisa. Eu acho que é importante o professor ser um pesquisador. Minha visão, eu sempre quis ser professora, sou professora desde 22 anos, entende? E eu não acho que deva ser uma coisa que precise, que independa da pesquisa. Eu acho que, desde que eu comecei a trabalhar no ensino superior, eu acho que eu virei professora melhor. Porque eu estou constantemente estudando as coisas com as quais eu trabalho como docente. Mas isso não é sempre o que acontece. Tem gente que dá aula de A e pesquisa C, o que é um complicador, né? A pessoa trabalhar dar aula de determinadas disciplinas e não pesquisar aspectos ou coisas que sejam relacionadas com a sua disciplina, mantém essa cabeça dividida absurdamente, muito mais do que isso tudo que eu estou falando para vocês. Porque às vezes a instituição exige isso. Eu já estive isso mesmo. Você tem isso que mesmo. Aula, que não tem nada, não, nada a ver. Não tem nada, que são muito. Para estudar, isso para mesmo. Você tem que fazer uma pesquisa bibliográfica para poder dar a aula, tá certo? Não interessa totalmente isso, e tem que botar a sua pesquisa de stand-by, certo? Exatamente. Então, isso é complicado. E quem for se dedicar a coisas, e não é só na instituição privada que isso acontece, na pública acontece também, né? Agora, tem o outro lado que eu ia falar uma coisa agora sumiu. Que você perguntou dessa questão da indissociabilidade, né? O outro lado que eu ia falar é o seguinte: essa indissociabilidade leva as áreas de conhecimento a uma situação muito ruim, que é o professor fazer qualquer pesquisinha, tá certo? Às vezes, repeteco, reinventa a roda, N vezes, para mostrar que fez, põe uma coisinha ali diferente, mas que não está efetivamente contribuindo com a área. Isso tem. O contrário também tem. O professor que é exímio pesquisador, ele é 10, ele rende, ele descobre coisas novas, acrescenta efetivamente, mas na hora de dar aula, não rola. Deixa o texto mudo. Não rola, né? Então aí é complicado também. Então essas duas coisas acontecem, né? Essa indissociabilidade leva a isso, nem sempre, exatamente por causa dessas características que as pessoas têm, né? Às vezes não consegue conciliar as duas coisas, porque são exigências muito diversas mesmo, né? Não sei, é isso que você queria saber, Clô? Sim, não, muito obrigada. Alguém mais? Quer perguntar alguma coisa? Vamos para frente? Vamos, que já está passando o tempo, né? Outro aspecto que também tem a ver, outra questão, né, que tem a ver com a questão da pós-graduação, da docência no ensino superior, são as políticas, né? As pessoas não estão acostumadas a compreender, a saber, a entender e a lidar com as políticas. E são políticas internacionais e são políticas nacionais para o ensino superior e para o ensino básico. Por que eu estou enfiando o ensino básico aqui? Não necessariamente por causa de vocês, mas porque estou lembrando que muitos dos que estão no ensino superior, estão na pós-graduação, podem ser chamados para fazer alguma atividade no ensino básico.
para ser um oficineiro de escola de tempo integral, por exemplo, que é o que está na moda, tá certo? Tem muita gente de outras áreas, que não são as áreas específicas do ensino fundamental, que estão sendo contratados para ir fazer oficinas com os alunos no ensino fundamental, né, para ampliar o leque de formação desses meninos. Hoje, até para preencher a plataforma Sucupira dos programas de pós-graduação, tem um campo lá para sinalizar em que medida a sua pós-graduação está desenvolvendo atividades efetivas com o ensino básico. Isso. Ficou em branco, não sabia o que pôr na hora de preencher. Mas a Sucupira vai voltar, não tem importância. Mas a gente parece isso que é um parece que é um mundo à parte. Não é. Porque isso está sendo cobrado cada vez mais, de como que a universidade contribui para a educação básica. E aí, vocês não só necessariamente como pessoas que estão na universidade, mas quando vocês saírem daqui, né? Ou vocês que já saíram da graduação e que eventualmente vão trabalhar, precisa ficar atento para isso, que é um campo de trabalho, né? Mas isso está dentro da atividade de extensão? Pode estar na atividade de extensão, no caso de quem trabalha em universidade, quem trabalha em faculdade, com certeza. Então, essas políticas, elas vêm desde internacionais até chegar na gente ali na sala de aula. E eu vou dizer como que isso acontece. A principal interferência de política que nós tivemos nos últimos tempos sobre o ensino superior, sobre a universidade, foi o Tratado de Bolonha, na década de 80, né, que trouxe uma série de modificações para o ensino superior, não só europeu, trouxe para todos os países. O Tratado de Bolonha definiu para a Europa uma possibilidade de intercâmbio assustadora entre estudantes. O que você faz na Espanha vale para se você está matriculado na França, se você está matriculado na Alemanha e assim por diante. O aluno pode cursar coisas de todo lado, que aquilo vale para as universidades. É um tratado é um acordo entre as universidades europeias para que os alunos possam circular efetivamente pela Europa e se aproveitar das várias instituições. Mas tem uma outra coisa que é uma consequência muito séria, que está batendo nas universidades, nas faculdades, principalmente nas faculdades e nas tecnológicas, que também está sendo muito interferente na educação básica, que é a questão de que a educação de todos os níveis tem que estar preocupado com o desenvolvimento de competências e habilidades. Em segundo ou em terceiro plano, o conhecimento. O que é o fundamental? É desenvolver as competências e habilidades. É a fazeção. Você tem que ser bom para fazer coisas. Se você sabe que o Napoleão viveu não sei onde, que não sei quem fez não sei o que, não importa. Isso aí é o de menos. Agora, o que é que você faz com aquilo que você está aprendendo dentro da escola? Então, as competências e as habilidades, elas estão sendo o núcleo central da formação de todos os estudantes. Agora estão querendo ver até as competências das crianças que estão na educação infantil. A competência socioemocional, se as crianças se relacionam bem, se ela não chora toda hora. É isso, estão querendo pôr, já está testando lá no Rio de Janeiro. O que é um absurdo. Já não basta pegar as crianças de 4 anos, né? Ó, presta atenção, de 4 anos a 6, que vão para a educação infantil, obrigatória, para também desenvolver certas competências, até o ensino médio, e aí está no ensino superior também. Então, essa política, né, essa questão das competências, ela, no Brasil, ela é seríssima. Porque aqui as pessoas não sabem diferenciar o que é competência e o que é habilidade, né? Uma das interpretações é que várias habilidades dão a competência para o sujeito fazer determinada coisa. Para uma determinada função, para ele ser competente numa determinada função, ele precisa saber A, B, C, D. Juntando tudo isso, mostra que ele é competente. Mas é só na hora da aplicação é que a gente vai saber se ele é mesmo.
E como que mede isso? Pior de tudo são as medidas de desempenho que todos estamos passando, né? Os Enem da vida, o Saresp da vida, o Saeb da vida, a ANA, que é a avaliação nacional, né, da alfabetização, e o ENAD, né? Tá bom? Para todo mundo. Tem para todo mundo, de graça. O espectro é grande. A onda avaliativa pega a gente e derruba, né? Além dessas políticas internacionais, a gente vai para as nacionais, que a toda hora as diretrizes dos diferentes cursos estão se alterando, né? A cada momento tem novas reformas, novas mudanças. Muda o currículo, agora não é o currículo, agora é o diploma, agora é o destino profissional, agora é não sei o quê. Quais são as básicas, quais são as optativas? Agora a polêmica é o ensino médio, né? Que está posta aí. Não pode mais ter um ensino médio que estuda 13 disciplinas. Eu também concordo que é um absurdo, mas de todo modo, fazer do jeito que estão fazendo também não é o caminho certo, né? Mas todos nós estamos sujeitos a isso, né? Estamos na universidade, estamos sujeitos a toda hora mudar o rumo da prosa dentro dos nossos cursos, né? E fazendo as avaliações. Outra questão bastante séria, que afeta menos para vocês, né? Mas afeta a universidade, afeta o ensino superior e de alguma forma afeta vocês porque é a questão da pluralidade de órgãos que a universidade tem na sua estrutura, né? Tem o departamento, tem o conselho do departamento, tem a pós-graduação, tem o conselho da pós-graduação, tem a Câmara de Graduação, a Câmara de Pós-Graduação, o Conselho Universitário, o Conselho Superior, blá, 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 e por aí, e outros pelo meio, né? E aí, para qualquer dessas mudanças, tem que passar por todo esse caminho. E isso vai criando empecilhos. Tem gente que tem universidade que demora 5, 6, 8 anos para se atualizar. Quando vai começando a atualizar, vem a reforma. Então é uma inconstância muito grande e isso afeta os alunos, né? Afeta os professores, porque insere disciplina nova, cria disciplina nova, não sei o quê. Então essas questões estão sempre acontecendo, né? Toda essa burocracia que tem que ser frequente. Indo para frente, outra questão que afeta bastante os cursos do ensino superior, mas não só, é a influência das oscilações de mercado e as novas funções e condições de trabalho. As condições de trabalho elas se alteram frequentemente, né? E a influência das oscilações de mercado sobre os cursos. Toda hora precisa estar criando curso novo, porque agora isso é o que é necessário para o mercado. Então, como é que as universidades vão se adaptando gradativamente? Pelos cursos de extensão, pelos MBA, né? Como é que surgiu o MBA no Brasil? Né? Não tinha curso de aperfeiçoamento e especialização. Eles foram surgindo por conta disso, por conta de novas necessidades do mercado de trabalho. As universidades foram criando esses cursos de 300. Primeiro era de aperfeiçoamento, eram 120 horas. Depois passou a ser de especialização, 360 horas. Agora a especialização é 480, viu? Para quem não sabe ainda, já passou a ser 480. Então, esses cursos eles vão sendo criados e vão estar sujeitos a também avaliações agora do MEC, porque não estavam antes. Então, agora, o que acontece? Essas novas necessidades do mercado, elas vão afetando. E essas questões, elas afetam os cursos que já existem, né? Tanto os cursos de graduação como os de pós-graduação, porque são questões que precisam começar a ser tratadas. São novos mercados, né? Então aí pensar, bom, o curso que vocês fazem é para formar para que mercado? Que mercado é o que existe hoje? E ainda pensar assim, bom, mas o que será que é possível surgir amanhã? Daqui 10 anos, como é que isso está? Essa área, como é que vai estar daqui 10 anos? Então, essas oscilações de mercado, elas são muito fortes, tanto para a formação, como para a profissão, para o exercício profissional, né?
além essa questão leva a pensar na empregabilidade, portanto, e leva a gente a pensar nessa questão do domínio de tecnologia e de competência para uso de produtos, né? Que são coisas que eu confesso que eu sou uma jurássica. Quer que eu fale uma coisa nova para vocês? Hoje é a primeira vez que eu estou fazendo uma apresentação pública teclando esse negócio. É a primeira vez. Porque em todos os lugares onde eu vou falar publicamente, para fazer conferência, etc., me põe numa mesa lá no alto, que no computador não fica lá, fica lá embaixo. Então tem que ter alguém que vai apertando lá, certo? Então, hoje para mim estou inovando, estou inaugurando, tá bom? Uma nova modalidade de apresentar trabalho. Bem, aí tem uma outra questão que está presente, que é acho que é o último item desse aspecto, já falei muito, que é a vida social e essa juventude dos novos tempos, né? Da juventude já falei um pouco e quero falar da vida social, né? Que vida social é essa que nós vivemos hoje? Ela é radicalmente diversa de 10 anos atrás, radicalmente diversa, né? A gente vive uma vida presa a uma série de tecnologias, né? Eu estava comentando esses dias, observando, na verdade, o comportamento das pessoas no restaurante. É uma coisa assustadora, né? A gente ir no restaurante e as pessoas não conversam mais. Cada um com o seu celular ali, ó, come, 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 come. Aí o pai fala, ou o marido fala, o namorado fala, ô fulano, o que você vai querer de sobremesa? Ah, tal coisa. E chega a sobremesa. Uau, que vida social é essa, né? Passaram uma série de situações aí, de jovens sentados na praça, conversando. Lá na PUC tem um lugar lá chamado Prainha. A gente sai do andar térreo e tem um andar, 3 escadas bem largas, assim, na frente dessa portona do andar térreo. É o lugar de encontro dos alunos. E aí eles ficam todos sentados ali, né, no intervalo, supostamente conversando com os amigos, mas invariavelmente, todo mundo no celular. É a hora que eles teriam para estar convivendo, bater papo, né? Até os namorados sentando aqui, namorado aqui, cada um no seu. No intervalo, nem para dar um beijinho, certo? Eram coisas que a gente fazia no tempo. Ficava louco para sair para o intervalo, para encontrar o namorado e dar uns abraços, certo? Mas, hoje em dia não acontece mais isso. Enfim, novos tempos para a vida social, né? E novos tempos para vocês que trabalham com comunicação, né? Com aspectos da vida social, vocês, né, lidam com a vida em sociedade, que essa vida em sociedade está meio complicadinha, né? Bem, então agora vamos chegar na sala de aula, que é o nosso destino. Para chegar na sala de aula, a gente tem algumas exigências, né? A gente tem alguns problemas, algumas questões, né? Caminhos e exigências. Há muitos caminhos para se chegar à sala de aula, né? Mas também há muitas exigências. Nesse ponto aqui, acho que é importante a gente pensar e ter a clareza de que a docência no ensino superior, ela não é igual em qualquer instituição. Uma coisa é você trabalhar numa instituição de ensino superior que é pública, outra é você trabalhar numa instituição de ensino superior que é privada. O ingresso para o ingresso, então, nessas instituições, os caminhos são variados, né? Você pode entrar para uma instituição superior por concurso, que a maior parte dos seus professores fez isso, né? Não sei se todos, não sei como é que está a situação hoje nas federais, mas eu tenho visto que a maior parte continua entrando por concurso, né? Presta um concurso que é exigente, né? Tem bastante coisa que exige da aula, exige currículo, exige entrevista, então é uma entrada exigente. Eu diria que é um ritual, né? Realmente é um ritual.
Tem um livrinho novo que a gente escreveu há um tempo, 2 anos atrás, que é para analisando as questões do ensino dos professores iniciantes. E lá nesse livro tem um capítulo que eu escrevi de como foi importante, num determinado momento, eu pegar um grupo de alunos que estava saindo do doutorado e prepará-los para esse ritual. Por quê? Porque eles estavam indo fazer o concurso e ficavam reprovados na prova didática. Ou ficavam reprovados na parte de currículo, eles não sabiam fazer um currículo detalhado. E aí peguei esses alunos durante um semestre, uma coisa extra, essa foi a minha parte de extensão. Peguei esses alunos e fui treinando esses alunos para darem aula. E peguei para valer. E, a coisa tá ruim, isso não tá bom, precisa isso, precisa aquilo, precisa aquilo outro. Porque o ingresso nas universidades via concurso é um ritual. E é um ritual sério. E ele pega nas 2 áreas que a gente está discutindo aqui, basicamente, que é a pesquisa e a docência. É preciso dar uma aula, né, a partir com 24 horas de tempo para preparar a partir de um sorteio. E o que é verificado também é como é que andou a sua pesquisa até aquele momento. O que você fez de pesquisa, onde que você publicou, como que você divulgou, quais são as suas publicações, que tanto de publicação você tem. E às vezes você fica por 1/10 porque a sua colega teve um evento a mais, não sei onde, não sei onde. Então os caminhos são diferentes. Na universidade pública o caminho é esse, em todas elas, né? Qualquer que seja, podem ser as estaduais ou as federais, o caminho é esse. O ingresso nas instituições privadas, né, ele é diferente, as exigências também. Você pode entrar por uma indicação, por um convite, né, de alguém que está lá dentro, te convida e você vai, ou por indicação, alguém indica você para outras pessoas. E aí tem uma questão que o Bourdieu discute muito na teoria dele. Bourdieu é um autor francês que faleceu no início dos anos 2000, mas ele desenvolveu uns conceitos muito interessantes. Um deles é o de capital social, né? O capital social é um capital que a gente só desenvolve, né, nas amizades. E aí, por que é importante para as famílias, de modo geral, colocarem seus filhos nas escolas privadas? Para desenvolver capital social. Porque se forma uma rede de relações que vale para o resto da vida. Quem cria essas redes de relações não fica desempregado nunca. Certo? Vocês aqui no curso de pós-graduação têm toda a chance de criar esse capital social. E criar essas redes de relações para se ajudarem, porque em muitos momentos vocês vão precisar uns dos outros. Formem turmas. Isso é extremamente importante. Mais do que na graduação, porque a graduação, quando chega no final, cada um quer ir para o seu emprego, para o seu lado e que se lixem os outros, porque a competição é feroz. Mas aqui na pós, vocês são mais reduzidos e vocês têm a chance de formar turmas. E aproveitem isso, porque isso vai ser importante futuramente, para que vocês possam contar com seus colegas, porque eu estou percebendo isso lá na PUC, né? Porque os alunos saem, fazem concurso, e aí as turmas se unem. E agora com essa história do WhatsApp, mais ainda, né? O tal do grupo, né, no WhatsApp. Fulano, tem tal coisa, tem tal faculdade assim que está precisando de um professor. É pouca aula, mas vai lá, pelo menos você começa. E é assim que começa mesmo. Tá certo? Então, formar turmas e criar esse capital social é algo extremamente importante na vida social, né? E isso é para todos nós. Não é só para quem está numa camada TOEFL, que é escola de formação de empresários, né? Mas é para todos nós, né, que podemos fazer uso desse tipo de recurso de convivência, né? Então, todo esse ritual, ele vai sendo necessário em qualquer circunstância. No entanto, né, acho que vale a pena, seja num caminho, no outro, numa exigência ou na outra, né? Eu acho que uma regra de ouro é
não esquecer que ensinar no ensino superior é estar sempre como em qualquer escola. É uma escola. A universidade é uma escola. A faculdade é uma escola. E, enquanto escola, a gente precisa pensar no que configuração é essa, né? O que é essa instituição? Ela é uma instituição social, em primeiro lugar. E como uma instituição social, ela sofre interferências as mais variadas. E, enquanto professores, nós precisamos ter uma consciência muito grande de todas as interferências que essa turma está sofrendo, né? Todas as interferências que a gente vai verificar dentro da sala de aula. Porque nós temos gente aqui que vem dos mais diferentes lugares, com as mais diferentes idades, com todas as formações, com famílias muito diferentes, que cursaram escolas muito diferentes, que têm religiões diferentes, que têm opções políticas diversas. Tarará, tarará. O professor que pega uma turma, ele precisa conhecer essa turma. Então, isso é ter noção de que escola é instituição social. Porque aqui dentro tem muita gente diferente, que vem de todo lugar. E a gente não consegue fazer um trabalho como professor se a gente não tiver clareza disso. Porque os alunos receberão aquilo que a gente está ensinando de modo diverso e os alunos terão condições mais fáceis ou mais difíceis para receber aquele trabalho com condições as melhores ou piores. E nós temos que trabalhar para todos, não para alguns, né? E o núcleo da docência, que eu queria chegar então no núcleo da docência, né, para chegar na sala de aula, é pensar o seguinte, que o que é o núcleo da docência? É basicamente ensinar e aprender, né? Nós temos que levar em conta a nossa formação, e aqui eu quero falar de outra questão que o Bourdieu coloca também com muita clareza. Quando a gente chega na atividade adulta, a nossa formação, ela não é só, hoje nós somos aquilo que é o produto de toda a nossa vida. Foi o autor que mais chamou atenção para tudo isso, que a gente começa a ser formado desde que nasce. E em todas as circunstâncias a gente recebe algum tipo de contribuição, positiva ou negativa, e a gente vai filtrando isso, e isso vai nos constituindo. E na medida que a gente vai sendo constituído como ser humano, a gente acaba, na docência, usando muito do que a gente aprendeu ao longo da vida. Não só o que a gente aprendeu na formação no curso universitário. Volta e meia a gente lembra de um professor que fez tal coisa num determinado momento e a gente pega e faz igual. Ah, mas se eu estou aqui nessa situação, o que será que aquele professor que foi tão bom, que me deu aula disso, como será que ele ia resolver essa situação? E assim por diante, né? Como será que eu vou enfrentar uma situação de enfrentamento com um aluno na classe? Então, a gente vai buscar recurso em muitas situações que não tem nada a ver com a formação que eu recebi no ensino superior, nem no mestrado, nem no doutorado. Então, nós somos professores usando todas as coisas que a gente aprendeu, que para o Bourdieu é uma coisa chamada hábitos, né? Que são todas aquelas disposições que a gente tem para atuar em qualquer circunstância em que a gente esteja, né? Também a questão do núcleo da docência é o currículo dos cursos, né? Porque todos os cursos têm seu currículo, e o pedaço de cada um aí dentro desse currículo. Cada um vai dar um pedacinho só, não vai dar o curso inteiro, vai no máximo 2 ou 3 disciplinas. Ensinar e aprender, então, constitui o quê? Constitui o trabalho central da escola. O ensino superior, qualquer que ele seja, o modelo, ele precisa não esquecer que aqueles alunos que chegam, eles chegam para aprender, eles chegam para serem formados. E o ensino e a aprendizagem, ele tem que lidar, né, com essas questões. A gente, no ensino e na aprendizagem, então, voltando no ponto de partida, voltando no ensino de aprendizagem, então aqui já fomos falando disso, né? A nossa formação. Está vendo como eu sou Jurássica? Até esqueci de clicar aqui. Então, voltando no ponto de partida, né, que tem que levar em conta todos esses aspectos,
No ensino e na aprendizagem, a gente às vezes tem clareza do ensino que a gente fez, mas a gente não tem clareza se a aprendizagem aconteceu. Por quê? Porque a aprendizagem é uma questão interna das pessoas. Então, o que você pode verificar é o desempenho do aluno. Como é que ele se desempenhou numa determinada tarefa. A aprendizagem, ela só vai se manifestar numa atividade prática, quando o aluno, de fato, conseguiu aplicar aquilo numa situação prática, né? E a pesquisa, como é que é? A pesquisa também. A gente nunca tem clareza se a gente conseguiu formar o aluno. A gente consegue ver um desempenho dele, por exemplo, no mestrado. No final do mestrado, seus orientadores vão conseguir verificar o seu desempenho, se você conseguiu fazer a pesquisa, se você conseguiu fazer o relatório, se você corrigiu 50 vezes o relatório, que cada vez menos ele foi chegando sangrando, porque a gente põe correções vermelhas no texto, né? Minhas alunas falam assim, chegou um relatório sangrando aqui, posso corrigir? Pode corrigir, está na hora de corrigir. Então, são essas coisas que a gente vai fazendo e o aluno vai aprendendo, entre aspas, e vai melhorando o seu desempenho. Vocês vão verificar isso com seus alunos depois na graduação ou numa outra atividade. Mas certeza absoluta de que aprendeu? Não. Se vocês voltarem para o doutorado, quem sabe os orientadores vão falar assim, pô, esse aprendeu, agora ele sabe fazer pelo menos um projeto. Mas tem muita gente do mestrado que a gente fala assim, esse não aprendeu direito. Não sabe, não soube fazer um projeto. Vai ter que reaprender um monte de coisa. Às vezes a gente até põe para dentro, porque interessa, né? O tema, interessa as coisas, interessa tudo. Um aluno aplicado e tal. Mas vai ter que pegar, pôr a mão de novo lá no começo. Como é que faz um projeto? E refazer o projeto, né? Bem, e aí todas essas questões todas para dizer o seguinte, que o núcleo de fato do trabalho do professor é mesmo a didática. O núcleo do trabalho do professor é a didática e ela é uma área que é muito exigente. Ela é uma área muito exigente do conhecimento. A pesquisa sobre esse foco, né, na universidade, ela é bastante recente, ela é da década, aqui no Brasil, da década de 80, e o fato de ela ser recente, ela começa de fato por uma intensificação de crítica para o aspecto tecnológico que ela tinha. Então, havia começou com uma crítica ao tecnicismo. Quem dá aula de didática ensina lá umas técnicas para o professor, pronto, ele aprende aquelas técnicas e ele sai pronto para ir trabalhar, para ir dar aula. Então, isso era mesmo assim. Então, o movimento de crítica da década de 80 foi pondo em questão isso, né? E isso foi avançando, novas pesquisas foram aparecendo, né? Novas necessidades foram aparecendo. E o que aconteceu? Essa pesquisa sobre esse foco na universidade também apareceu, foi na década de 80 que apareceu a pesquisa sobre a didática, sobre a docência do ensino superior, especificamente por meio da didática, que aconteceu no ensino superior na década de 80. Ela foi se desenvolvendo, essa é uma área de formação dos profissionais dentro da universidade, né? E ela passou a ser uma área específica de atuação de alguns profissionais no interior da universidade, por meio de tarefas de formação continuada. E por meio de uma área que passou a se chamar não só didática, mas pedagogia universitária. Porque se percebeu que não adiantava só ensinar a didática para o professor, porque ele não sabia como conversar com os alunos. Então precisava aprender um pouco de interação. Não sabia o que é um aluno do ensino superior, quais são suas características de cognição no ensino superior, né? Quem são esses alunos que chegam para o ensino superior hoje, que não são aqueles alunos de elite que chegavam em anos anteriores? Então, o professor universitário precisou se reciclar, certo? Precisou aprender a trabalhar com novas turmas. Principalmente na década de 70 e de 80, que foi o grande boom do ensino superior no país.
né? Foi assim, a enorme expansão do ensino superior na universidade pública, mas sobretudo na universidade privada, né? Foi quando expandiu absurdamente. E as pessoas que foram para trabalhar com o ensino superior não sabiam trabalhar com o ensino superior, não tinham sido preparadas. Então se começou todo esse movimento e hoje em dia, né, desde a década de 90 para cá, a formação didática, né, do professor universitário, ela se faz muito por meio, começou naqueles cursos lá de didática aplicada ao ensino superior que eu falei no começo, mas hoje em dia ela é frequente e quase todas as universidades têm todo um trabalho de formação continuada para ajudar os professores das diferentes áreas, engenharia, matemática, economia e aí por aí afora, que frequentam esses cursos, que atuam com gente especializada para trabalhar com isso, né, no interior da universidade. E ampliou um pouquinho, não fica só na didática, mas fica um pouco mais na questão pedagógica geral para trabalhar na universidade. É isso. Fechou? Encerrando, né? Então, esse voo aí mais panorâmico, ele acha que é fundamental para vocês compreenderem uma coisa só, que o ato de ensinar, ele é muito mais complexo do que simplesmente entrar na sala de aula, dar a sua aulinha e tchau. Não é bem assim, certo? Ele tem muitas outras implicações, no antes, no durante, no depois e nas demais horas da sua contratação, do seu trabalho e do seu dia, tá bom? Perguntas? Primeiro na sala de palmas. Perguntas, vamos lá. Professora Alda, eu tenho uma, ela é uma pergunta também um pouco panorâmico, né? Mas a gente tem refletido bastante sobre o papel da universidade, né, atualmente, né? E a gente tem ouvido falar, pode ser uma perspectiva meio catastrófica, do fim da universidade, nesse modelo que se concebe hoje com essa estrutura e até com este modelo de docência, de sala de aula, né? E recentemente a gente assistiu uma fala do Boaventura Santos lá na URGS, ele apresentou um cenário de como a educação à distância, esses modelos, esses cursos ofertados online, impactou na estrutura das universidades africanas, assim, gerando até fechamentos de cursos. Então, você tem modelos hoje de cursos sendo oferecidos pela Harvard, quem vai querer para um MBA pela Harvard, em vez de ficar vindo, se deslocando, fazendo curso pelo FISTER, enfim. E que aí eu acho que tem a ver também com as questões de internacionalização, das políticas internacionais. E do uso das tecnologias, né? Que impactaram ferozmente. Né? E a gente, enfim, fica refletindo sobre, né? Como que será que a universidade vai estar daqui 10 ou 15 anos, que é um cenário bem recente, mas a gente percebe uma mudança latente a cada turma que entra justamente com esse perfil, né? Então a própria concepção, o próprio conceito de docente desse aluno que chega na universidade já é outro, diferente, né? Com certeza. E só para, enfim, saber um pouco a percepção da senhora no que diz respeito a esse panorama futuro, não tão futuro assim, e o que a gente pode fazer para defender a universidade nessa estrutura, se é que ela funciona, né? A gente está ouvindo muita coisa, né, Lu? Acho que uma das coisas, acho que você falou várias delas. Eu vou falar do cenário que eu vejo lá em São Paulo. O cenário que eu vejo lá em São Paulo é bastante complicado. Ele é complicado porque, primeiro de tudo, essa questão da educação à distância, de fato, está esvaziando as universidades, as faculdades. Porque mesmo as faculdades que não são universidades, elas então estão entrando nesse mercado, né? A briga é feroz dos grandes conglomerados com as diferentes instituições. Para falar do mercado privado, eu estava comentando com a Leia que os grandes conglomerados eles estão roubando os alunos das escolas menores da seguinte forma: eles captam todo o corpo discente dessas outras instituições e entram em contato com o aluno e falam assim: se você quiser se transferir para cá, venha que a gente te dá um semestre de graça. E aí, claro, né?
Para começar, que o preço das mensalidades já é mais baixo, porque eles têm um outro tipo de suporte econômico que não é só daquela instituição. E aí, se o aluno está estudando por 800 numa instituição, ele pode passar a pagar 600 e ainda ganhar um semestre de graça, né? E aí já esvaziou a instituição de origem dele. Em São Paulo tem universidades privadas que fazem mestrado de graça. De graça. Então, por que o aluno vai pagar R$2.000 para fazer um mestrado na PUC, onde eu trabalho, se ele pode fazer de graça ali a 8 quarteirões da onde eu trabalho? Certo? E tem o mesmo título. O mestrado deles também é credenciado pela CAPES. Certo? E eles têm o mesmo título. Certo? A formação é a mesma? Não, claro que não é. Mas, do ponto de vista formal, isso está posto. Então a gente vai ouvindo e vendo essas coisas. A gente vai ouvindo assim. Nós tivemos um evento lá em agosto, né, em Cuiabá, que foi o ENDIP, é o 18º Encontro de Didática e Prática de Ensino do país, que começou na década de 80 também. E no meio de uma determinada conferência, de uma mesa redonda, na verdade, discutindo essas questões de política para a educação, etc., tá? Surgiu lá uma notícia de que há um desses conglomerados, né, particulares, que estaria negociando universidades públicas. Vocês devem ter ouvido isso também aqui. Isso está rolando lá dentro da PUC. A DUSP está muito preocupada com essas questões. Falaram lá da Unesp. Agora, quem ouviu não sabe direito se é Unesp ou se é Uniesp, né? Que está tendo uma confusão bastante grande das duas, né? Então, tudo isso está acontecendo. Boatos existem muitos. Agora, que a educação superior ainda é um valor social. Mas não tem mais aquele simbolismo estudar numa universidade pública e usar uma Uninove da vida. Não tem mais. Então, o caráter simbólico, né, de valor que as instituições tinham, elas estão desaparecendo. Né? E acho que, quando você junta isso, você junta essa questão do valor simbólico das instituições, você junta essa questão da educação à distância, você junta a questão da competição, né, entre os diversos conglomerados, e uns vão engolindo os demais. Né? Muitas instituições em São Paulo têm muitas, mas muitas, eu nem sei dizer quantas, faculdades dessa que abriram durante a década de 80, que foi o grande boom, portas cerradas. Dispensa de professores assim, do dia para a noite. Né? Fechado, fecha, transfere o aluno, olha, tem uma negociação feita com fulano, você vai para lá, eles vão te receber, tal, acomoda os alunos onde dá, para onde o aluno vai, que é mais próximo da casa dele, que não precisa pegar metrô, que não sei o quê, tá certo? Então isso tudo está acontecendo. O esvaziamento dos cursos, eles são uma realidade. E aí, o modelo tecnológico, que é o curso superior tecnológico e o ensino médio técnico, também é um problema. Né? As meninas que trabalham aí no IFE, daqui de São Carlos, tem uma delas, a Solange, que está fazendo um mestrado profissional lá em Araraquara. E o problema que a Solange está estudando do IFE é a evasão dos alunos. Os alunos, a grande possibilidade de ir para o curso técnico, que era o que se afigurava como sendo a melhor possibilidade de sair, mercado de trabalho garantido, estágio durante o curso, porque as empresas ficam feito urubu em cima desses cursos, para que o aluno já vá fazer estágio, né, para eles não precisarem contratar ninguém por um ali de graça, certo? O que acontece? Os alunos estão indo embora. E aí a Solange, o trabalho dela é esse, é descobrir o que está acontecendo com esses meninos que não querem ficar lá dentro. Uma das coisas que a gente já descobriu lá dentro da Uniara, na discussão que a gente faz muito com os alunos sobre essas questões, é um menino falando que um colega dele que saiu, conhecido, que saiu de um curso técnico, tecnológico, não sei,
e foi competir num determinado emprego com uma pessoa que tinha feito um outro curso de graduação não tecnológico. A empresa preferiu o não tecnológico para trabalhar lá e largou o tecnológico fora. Uau! Como é? Então, tem muita coisa acontecendo, Luciana, muita coisa, sabe? E acho que isso cai naquela coisa de a gente tem que ficar atento, né? Não dá mais para a gente ficar acomodado no seu lugarzinho, né? Fazendo aquilo que está acostumado a fazer, não prestar atenção, fico na minha pesquisinha aqui, vou dar minha aulinha ali. Não, a gente tem que estar atento, né? E aí a situação, além disso tudo, todas essas questões políticas atuais que estão interferindo muito, 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 né? Na educação em particular e na saúde, né? Não só por causa dessa questão do dinheiro lá, da PEC, nem nada, mas porque a educação e saúde nunca foi prioridade neste país, né? Nunca foi, né? Então, nós não sabemos exatamente para onde vamos e com que condições vamos. Então, tem condições sociais, tem condições econômicas, tem condições educacionais, todas afetando o nosso pedaço, né? Então, tem sim, tem que ficar atento, tem que ficar esperto, porque a coisa o cenário não está tão confortável, nunca esteve. Não está confortável para vários lugares, né? Para muitos países, na América Latina, muitos países estão com problemas também, né? Mas, de todo modo, para nós, assim, afeta mais porque o país é maior, as diversidades são maiores, né? As condições regionais, as necessidades são maiores, tudo aqui é maior do que em qualquer lugar, né? Tudo maior do que em qualquer lugar. Eu queria perguntar, professora, Diga. já que você colocou aqui, a senhora colocou aqui pedagogia universitária e formação contínua, que a senhora testemunha nessas universidades com os corpos docentes de cada universidade? Por exemplo, aqui a gente não tem. É raro aqui. É um fato que hoje, por exemplo, justamente o setor de educação à distância, a nossa Secretaria de Educação à Distância, eles oferecem cursos para capacitação dos docentes para usar justamente as tecnologias de educação à distância. Sim. Isso é uma coisa que é meio contínua, né? Basicamente é isso, né? A gente estava conversando disso antes com o nosso grupo aqui, o quanto a gente entra depois do concurso, né? O virtual e ficou cercado por si. Fica ao seu bel prazer. Você faz ou não faz, se quiser ou não, né? Então, o que eu vejo? Na década de 80, o primeiro trabalho acadêmico que foi feito sobre essa questão de formação de professores universitários foi feito pela Mabel. A Maria Isabel da Cunha é uma professora que foi muitos anos pró-reitora da Universidade Federal de Pelotas. E ela, como pedagoga, sempre ficou muito encucada com essa questão de quem é o bom professor. Quem é o bom professor universitário. A pesquisa de doutorado dela foi feita na década de 80 na Unicamp, e o livro dela se chama O Bom Professor e Suas Práticas, que foi feita para investigar exatamente isso. O trabalho dela foi um trabalho pioneiro e ela é a pessoa que mais entende disso no país. Ela tem uma coleção, né? Você viu lá pela coisa da editora, ela tem uma coleção de livros trabalhando com isso. Trabalhou a vida inteira, ela depois saiu da UFPEL e foi trabalhar na Unicinos. Ela hoje ainda é professora da Unicinos, no Rio Grande do Sul. Ela formou uma rede de pesquisa internacional. Ela tem um convênio com o pessoal da Argentina há muitos anos, com pesquisas financiadas aqui no Brasil e na Argentina, para estudar essas questões do professor universitário. E aqui no Brasil, acho que a experiência dela é uma experiência muito forte. A outra experiência muito organizada que eu conheço e que foi muito interessante e muito importante foi da Universidade de São Paulo durante a gestão em que a Selma Garrido ficou na pró-reitoria de graduação. A Selma montou um projeto específico para essa questão da formação dos professores universitários. E foi muito bom, surtiu ótimos efeitos. O trabalho da Mabel é em todas as áreas no Rio Grande do Sul. Tem uma coleção de trabalhos publicados, todos com depoimentos, com experiências, com coisas novas que foram descobertas, relatos, né? Coisas muito interessantes. Então, acho que lá no Sul foi de onde surgiu isso.
Em Brasília tem a Ilma, fez um pouco de trabalho com isso enquanto ela estava. Ela hoje está em Brasília, hoje ela está na UNB, também na Católica lá de Brasília, mas ela trabalhou a vida toda dela em Uberlândia. E é uma área que também ela entrou muito interessantemente, verificando coisas de currículo no ensino superior. Então a publicação tem muito, mas ações de formação contínua tem pouco. Então, as universidades têm atenção, porque eu entendo que na Unesp, o docente vai ver isso como opcional. Na Unesp a gente teve um trabalho muito interessante. Eu trabalhei muitos anos com esse pró-reitor de graduação, que foi o professor Perry. Ele foi pró-reitor de graduação e teve um trabalho muito interessante na Unesp, articulado, né, um trabalho organizado para isso. Tem um grupo lá em Bauru que trabalha um pouco com isso, não sei como está hoje o trabalho deles, mas é um trabalho ofertado para toda a universidade, é um trabalho organizado, com suporte da reitoria, tudo. Então, tem instituições que fazem isso, entende? Tem instituições que fazem, valorizam isso, né? Inclusive nas avaliações internas da universidade, isso é valorizado, né? Então, mas não é uma coisa generalizada mesmo. Não é uma coisa generalizada. Tudo bem, pessoal? Podemos encerrar então? Professora Nalda, muito obrigada pela sua. Imagina, eu que agradeço. Não sei se era isso que vocês queriam, mas foi o que eu achei que seria pertinente para estar trazendo aqui, para ampliar um pouquinho só a questão que é muito comum, muito frequente, de achar que basta aprender umas técnicas de ensino e que isso resolve o problema. Era bem essa a nossa ideia de refletir sobre essas questões, né, da docência da universidade, seja ela o perfil que for. No contexto dessa disciplina do PPGCI, é uma experiência, a gente atrelar a metodologia da pesquisa com a docência. É fundamental. Vamos aprender ainda como fazer, né? No PPG-CTS, a disciplina PESP já está mais amadurecida, né? Então também faz parte de uma preocupação do programa lá, pensar a melhor forma de orientar esses alunos que estão fazendo estágio de docência, né? Então foi muito apropriada a sua vinda aqui compartilhar tudo isso conosco. Bom, obrigada então. Obrigada pela atenção de vocês. Gente, o certificado, a partir da semana que vem, vai para o e-mail e está na lista de presentes, acho que todos assinaram. Turma do PGC e aula das 2 horas. Quarta, feriado, sexta, feriado. Não fala mais. 17, 16.